Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam se cuidando. Logo, logo retomaremos nossas atividades presenciais. E dessa vez eu resolvi fazer uma videoaula porque eu gostaria de atingir um público maior dos nossos alunos. E tem alunos ainda que estão com dificuldades para acessar a internet, dificuldades de dispositivos eletrônicos. Então eu resolvi fazer esta videoaula breve, bem resumida, para a gente falar um pouco sobre o mundo bipolar, sobre a divisão do mundo logo após a Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente viu a Guerra Fria, a gente acompanhou o que aconteceu na Guerra Fria, o que a Guerra Fria trouxe. Na verdade, essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, foi uma expansão da Alemanha nazista que procurava impor ali os seus limites, impor as suas sanções e até mesmo um revanchismo contra a França. E nós vimos que essa Segunda Guerra Mundial ela houve aí a ajuda das superpotências que se uniram para acabar com esse expansionismo alemão. Só que antes disso, desta união, eles criaram uma conferência que era a Conferência de Alta. Essa Conferência de Alta, ela teve a participação do primeiro-ministro inglês, ela teve a participação do presidente dos Estados Unidos e ela teve a participação do líder da União Soviética, o Joseph Stalin. Então, ela marcou o início aí do que conhecemos como Guerra Fria. O alinhamento desse mundo bipolar, ele surge aí com os países que são alinhados ou os países que não são aliados. Ou seja, nós temos os grupos que são divididos em dois nesse mundo bipolar, que é o mundo capitalista e o mundo socialista. Dentro desse mundo novo de bipolaridade, a gente surge aí para falar da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria, ela foi um período histórico que dividiu o mundo em dois polos, um polo capitalista e o outro polo socialista. Esses polos duraram aí aproximadamente 46 anos, mas o auge, o fim, se dá com a queda da União Soviética que ocorreu em 1950 e 1991. Os países do oeste europeu, como França e Inglaterra, eram aliados aos Estados Unidos capitalista. Por outro lado, nós temos os países europeus que eram aliados à União Soviética, como a Ucrânia e a Iugoslávia. Então, esses países aí, eles vão se unir para formar. Então, forma-se um bloco capitalista e um bloco socialista. Com isso, surge um país protagonista nessa história, que é os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos, ele vai se tornar o protagonista dentro desse contexto, desse cenário aí, e esse protagonismo também vai atingir os países da América Latina. Então, nós vamos ver que para atingir os países da América Latina, os Estados Unidos vai colocar algumas doutrinas que regem essa prática de imperialismo. A primeira doutrina que nós vamos falar é a doutrina Truman. Então, ela foi um conjunto de ideias e práticas a serem tomadas, direcionadas a um alinhamento, como a doutrina foi idealizada a partir do presidente Harry Truman, ela propôs uma política externa de duro combate ao avanço da União Soviética, ou seja, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa é uma doutrina. Vamos falar de uma outra doutrina. A segunda doutrina que nós temos é chamada de Plano Marshall. Então, o Plano Marshall, ele visava reconstruir as economias europeias a partir de investimentos na infraestrutura, a criação de parques industriais e o fomento de estados de bem-estar social, que posteriormente foi crucial para a consolidação do capitalismo. E aí ele vai influenciar diretamente a queda da União Soviética. Mas essa influência também gera aqui nos países da América Latina, como nós veremos agora.
Então, para a América Latina, surge aí a Aliança para o Progresso da América Latina. Essa Aliança para o Progresso, ela surge em 1961. Ela tem um objetivo claro, que é econômico sobre esses países. Ela busca um resultado rápido, mas não é um resultado, o mesmo resultado que houve na Europa. Mas sim, na América Latina, ela vai gerar desempregos e graves crises. E com essas crises, nós vamos ver que tem grupos aí se aliando à esquerda socialista que vai começar a aumentar na América Latina, e isso gera o temor dos capitalistas dentro dessa aliança de governo de bloco socialista. Então, os Estados Unidos, eles fomentam uma série de golpes militares, eles vão forçar o realinhamento da geopolítica das regiões, e aí a gente está falando de quais regiões? Então, nós estamos falando de Brasil, estamos falando de Chile, estamos falando de Argentina e Uruguai, onde veremos aí que essa geopolítica vai gerar algumas ditaduras, que nós falaremos nas aulas seguintes. Com essa ditadura aí que vai ser instalado, também ela vai gerar a independência dos países africanos. Então, por que ela está ligada aos países africanos? Lembra que nós já falamos anteriormente que os países africanos eles eram colônias europeias. Então, através dessa bipolaridade, dessa divisão entre blocos socialistas e capitalistas, esses países africanos conseguem aí atingir as suas independências. Então a gente começa a observar aqui nesse mapa do continente africano os países conseguindo a sua independência após esse mundo bipolar. E aí a gente vai ver um aspecto contraditório. Como eu bem falei para vocês, a Segunda Guerra Mundial, ela começou após uma sucessão de processos de independência aí no continente africano. Então, com isso, os países africanos, eles precederam de uma série de medidas que os colocaram no cenário global de alinhamento bipolar da Guerra Fria. Medidas como o nacionalismo, a militarização, essas medidas vão marcar o rompimento com as metrópoles europeias, sem falar também nos fatores território e nas questões raciais que foram aí propagadas dentro desse contexto. Isso vai gerar um direcionamento político e econômico para os países europeus. Nós temos aí, pessoal, um mapa que fala sobre a regionalização, ou seja, esse mundo foi dividido. Então a gente vai ter lá a divisão entre primeiro país, segundo país e terceiro país, ou seja, mundo. Primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Então essa divisão, ela se torna bem clara aí. Os que estão em azul nesse mapa eram considerados países do primeiro mundo. Os em vermelho são considerados aí países de segundo mundo. E os terceiros, eles são países não alinhados ou são neutros. Então, a gente vai entender um pouquinho mais para frente o que significa cada uma dessas cores aí. Então, ó, em termos práticos, nós vamos entender que a industrialização, ela se deu no primeiro mundo e no segundo mundo. Foi uma industrialização capitalista e uma industrialização socialista. Só que, como nós vimos, o terceiro mundo, ele era tardio com esse processo de industrialização. Então ele vai sofrer uma influência direta das estruturas desses estados que são chamados ainda de não alinhados. Então, o termo terceiro mundo, ele apresenta uma abordagem de divisão que coloca esses países como produtores de matéria-prima, consumidores de tecnologia, e eles são industrializados, ainda não são países industrializados, eles são considerados como países periféricos. Então eles consomem aí a televisão, consomem o telefone, consomem o rádio, consomem a máquina de escrever. E aí nós vemos que essa regionalização, ela gera essa divisão entre capitalismo, socialismo e periferia, que a gente vai observar a seguir.
Então nós temos lá que as condições de pobreza, ela estabeleceram uma relação direta de intervenção dos países do primeiro e do segundo mundo na economia do terceiro. Então ela teve uma intervenção direta. O único país da América Latina que sofreu uma influência muito mais forte com o socialismo foi Cuba. Nós também temos as imposições de golpes militares, a instalação de regimes nacionalistas que também vão assolar o continente africano e americano. E aí nós vamos ver que vai se dar através da consolidação do capitalismo, que é pautada na intervenção do Estado. Ele vai intervir no Estado. Com isso, o continente africano e americano são as duas regiões consideradas periféricas da função da posição global de fornecedores de matérias-primas ou de produtos agrícolas primários. Por quê? Porque a industrialização é tardia e é pautada na substituição das importações e de forte aspecto nacionalista. Muitos países aí só conseguem se desenvolver o seu parque industrial e suas economias através de empréstimos, através dos bancos, principalmente o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que surgiu aí nesse contexto a fim de emprestar volumosas quantidades de dinheiro aos países, e essa quantidade de dinheiro vai gerar dívidas exorbitantes. E aí nós vamos ver que o fim da bipolaridade, a ordem multipolar, ela assume aí agora um surgimento de blocos econômicos. Então a gente vai ter o surgimento de alguns blocos econômicos. Com o fim da União Soviética, os países estavam passando fome, aumenta a pobreza, então são fatores que levam à queda do socialismo em 1989, com a queda do Muro de Berlim. Com isso, surgem aí os blocos econômicos, que são rearranjos de países vizinhos que vão potencializar o comércio. E aí surgem aí esses blocos econômicos. No sul, o Mercosul. Nós temos também o SADC, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, e a União Europeia. Eu espero, galera, que vocês possam ler a apostila de vocês, que vocês debrucem no livro, e que qualquer dúvida eu estou à disposição para tirar. Leia, assista esse vídeo quantas vezes forem necessárias para que vocês possam entender esse mundo bipolar. Obrigado, até a próxima.